Boa noite a todos. Mais uma vez sejam bem-vindos a essa nossa casa, nosso Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mileide, que com muito prazer a gente volta a receber pessoas aqui nessa casa, cuidando sempre, né, do distanciamento, cuidando de tudo direitinho, de acordo com as leis, né? Nós também estamos ministrando os passes, né? Tudo com a maior segurança possível. Então é muito importante também, né, que se alguém que esteja precisando de um tratamento, que esteja precisando de um passe, que esteja precisando conversar com alguém, porque nós temos aqui também a nossa entrevista, né? Onde as pessoas passam, conversam e até podem se ficar melhor, né? Se sentir melhor depois de conversar. Então, eu gostaria, né, que, se for possível, que todos possam, né, também divulgar para que as pessoas possam estar melhores, né? Porque depois dessa pandemia tem muita gente que está bem ruinzinha, né? Bom, vamos começar então com a psicografia da noite, né? Que tem o título de Com Jesus. E diz o seguinte: aos transviados de Israel, ele voltou como consolador prometido. Espíritas, às portas da transição planetária é necessário vigilância. O amor deve reinar nos corações e a razão deve primar pela consciência a fim de dissipar tantos erros e enganos. Cuidar da mente e do corpo, sempre o equilíbrio que media o homem de bem. As urdiduras do passado sempre visitam o presente e os conflitos nos revisitam para testar a nossa boa-fé. Os postulados cristãos são guias seguros para vencer todas as tentações e dúvidas do caminho. Não abandonem o conhecimento na hora do testemunho. Malversa em toda parte, ainda cego na necessidade de mudança. Porém, se os bons se empenharem e fizerem sua parte, as sombras aprenderão com a luz, a ignorância com o esclarecimento. O bom exemplo é o condutor da multidão desviada no atalho das facilidades. O Evangelho é fortificante da alma na compreensão dos atributos da vida, duas dimensões e as hesitações da morte e das separações são vencidas com fé. Nesta solidariedade humana, há necessidade da compreensão mútua, da indulgência mestra que anula as desigualdades e as diferenças. Com Jesus, os dons do Espírito se resplandecem e eleva o homem a paragens mais dignas do bom servidor. Que o espírita saiba o seu papel no mundo para a promoção de um orbe onde vigore a paz e a irmandade espiritual. A família cristã é perpétua. Demos as mãos em reverência ao Criador. Façamos uma prece. Tudo vai passar. Tudo vai melhorar. E ao final da ventania, colheremos os resultados da perseverança. Mensagem recebida aqui na casa no dia 7 de outubro deste ano. Muito bem, então vamos à nossa prece
E já vamos aproveitar e envolver o nosso irmão Felipe, que vai fazer o nosso evangelho de hoje, né? Para que nós possamos compreender e colocar em prática tudo o que precisamos. Muito bem, vamos lá. Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui, Senhor, diante de Ti, diante desses nossos amigos do plano espiritual, que há muito nos vem preparando este ambiente, preparando o ambiente nos lares das pessoas que estão nos assistindo, para que possamos, Senhor, receber as Tuas bênçãos, para que possamos, Senhor, compreender um pouco mais desse Seu Evangelho que tanto nos acalenta. Que as Tuas bênçãos, Mestre, possam envolver a cada um de nós, envolvendo nossos corações, envolvendo nossas mentes, trazendo, Senhor, a Sua paz, para que nós possamos entender e compreender ainda mais. Que as Suas bênçãos possam se fazer presente durante toda essa tarefa, com a graça de Deus, que assim seja. E então nós vamos ter agora o nosso irmão Felipe. Boa noite a todos. Mais uma vez, que sejamos todos bem-vindos a mais uma noite de Evangelho. Hoje, o nosso bate-papo, a gente vai falar um pouco de encarnação. E é um assunto que se faz necessário, assim como todos os outros, né? Mas é bacana a gente estar sempre atento a isso, a encarnação. Encarnação, reencarnação, enfim, ainda gera muita dúvida. E é sempre muito bom a gente estar atento a esse item que muitas vezes passa despercebido. O ato de reencarnar, vamos colocar assim, a reencarnação, ela nada mais é do que a justiça de Deus sobre nós. Se a gente for colocar assim, se a gente falar no Aurélio, o que seria justiça? Resposta: ato de dar a cada um o que merece. Então, se a reencarnação, encarnação que seja, se ela é a justiça divina, então atualmente nós estamos inseridos de acordo com o que nós merecemos, ou melhor, de acordo com o que nós precisamos. Né? Então a encarnação, a gente passa a enxergar, vendo dessa forma, né? Vendo ela como uma justiça divina, a gente passa a enxergar como uma oportunidade, né? Que Deus nos dá de um possível reajuste de nós com nós mesmos, ou de nós perante a um irmão cujo rolou um desajuste aí em outras passagens, né? E o bacana, quando a gente começa a estudar sobre a encarnação, eu convido a todos depois a ir um pouco mais a fundo, que meia hora é muito pouco. Mas quando a gente começa a ir um pouco mais a fundo, quando a gente fala de reencarnação, de vidas passadas, de quem eu fui, quem eu vou ser, o que eu fiz, a gente sempre cai no mesmo lugar, que é a reencarnação, ela nos torna iguais. É mal barato isso. A gente vê que, dependente da posição de religião, sabe? Posição social, independente de sexo, etnia, sei lá, não importa. Mas quando a gente começa a olhar com olhos espirituais, que acho que a proposta do Cristo é essa,
proposta do Cristo é que nós olhássemos a nossa vida com olhos espirituais. Quando a gente passa a olhar com olhos espirituais, a gente se apercebe que o ato de reencarnar, sendo a justiça divina agindo sobre nós, ela acaba nos tornando, né, todos iguais. Porque nós nascemos todos iguais. Né? Acho que as posições que a matéria nos... Não vou colocar impõe, né? Mas se faz necessário para a nossa evolução. As posições são da matéria. Perece junto. Por vezes agimos com uma certa tolice, vamos colocar assim, em achar que aquilo que eu estou vivendo agora é para sempre. Aliás, aquilo que eu tenho em mãos agora é para sempre. Não. A matéria, ela nos traz uma percepção muito enxuta sobre nós mesmos. Quando a gente passa a olhar a vida sem ser com os olhos espirituais, a gente passa a enxergar muito pouco sobre quem realmente nós somos e do que espiritualmente nós somos capazes. E quando eu digo de nós olharmos mais atentamente em relação à reencarnação, é sobre isso. Nós passarmos a enxergar o nosso potencial espiritual, que é gigante. E infelizmente, por vezes, a matéria nos sabota. Não só, eu digo que a matéria nos sabota, vamos colocar assim, uma posição social. No mundo, bilhões, trilhões de pessoas que seja, a inteligência não é a mesma em todos, então há necessidade de uma hierarquia, beleza. Só que quantos e quantos não se perdem quando chega numa posição mais acima? A gente não precisa numa posição tão alta, não. Às vezes com R$100 a mais na conta não fica valente. E é normal, é extremamente normal. Por isso que eu vim levantar essa lebre hoje, né, da reencarnação. Assim, as diferenças se fazem necessárias, ponto. Porém, existe uma coisa chamada equilíbrio das diferenças. É uma coisa meio contraditória, né? Diferente, equilíbrio, mas precisa. A gente precisa entender que entre as diferenças precisa ter um equilíbrio. Geograficamente falando, se a gente for pensar que se tudo é plano, um rio não corre. Se um rio não corre, não traz a vida, não dá fruto. Então, a gente precisa de uma certa diferença dentro de um equilíbrio para que a sociedade avance, para que nós avancemos. Em tudo, em tudo. Diferença de sexo, por exemplo. A diferença entre o homem e a mulher. Primeiro que se não houvesse essa diferença, nós não estaríamos encarnados. Né? E nós, já foi dito, eu fiz uma live sobre isso. A gente precisa dessa dualidade dentro de nós. O espírito, ele é criado cru, então ele sofre a interferência do organismo em qual ele está inserido. O organismo masculino tem suas características, questão de pelagem, questão de força, isso é do organismo masculino. O organismo feminino já é uma coisa mais sensível, já é dotado de hormônios mais voltados para o amor, para o carisma, para a sensibilidade. Você vê? É o equilíbrio das diferenças, da força física com o carinho, com a sensibilidade, com a ternura. E o que seria de uma única encarnação, se uma única encarnação, o meu espírito nascesse num corpo feminino? Ou vice-versa? Se existisse só essa encarnação, se eu viesse só como homem, quando que eu ia entender o que é a ternura? O que é o carinho, o que é o amor?
Existem hormônios que geram sentimentos que só uma gestação pode trazer. Só uma gestação pode trazer. Então, às vezes é um pouco tolice nós ficarmos pensando que não, porque eu sou homem. Não, peraí, calma. Calma. Tudo está dentro da justiça divina. Né? Sofremos sim a influência do organismo a qual estamos inseridos? Natural. Imagina um copo de plástico. Você tomar um tangue aí de uva. Você pode lavar o que for. Se você for tomar uma água, ele vai vir com gosto de... É normal, sofre a influência. Mal comparando, uma comparação meio bobinha, mas para a gente fazer entender que o nosso organismo sofre essa interferência. Né? Agora, imagina reencarnar sucessivas vezes no mesmo organismo. E a gente precisa, lembrando que a gente precisa ter a dualidade dentro de nós. Então, hoje levanta-se muito a lebre em relação a um exemplo do homossexualismo. Sabe, quando a gente passa a pensar, a refletir melhor sobre reencarnação, as coisas se fazem mais limpas, fazem mais claras. Principalmente em relação ao respeito, principalmente em relação a conhecer a nós mesmos. Quantas e quantas, não vou colocar religiões, mas vou colocar como pessoas. Porque todo o fundamento de muitas das religiões voltadas para o cristianismo, para o amor, é o bem. Mas vamos colocar como pessoas. Quantas e quantas pessoas, eu não vou colocar só homossexualismo, não. Orgulho, sabe? Uma posição hierárquica traz um orgulho a mais, mas quantas e quantas pessoas não tratam esse tipo de coisa como doença? E se nós pararmos para pensar sobre a luz do Espiritismo, se nós formos olhar a vida, todos os pontos da vida com olhos espirituais, a gente passa a entender melhor. A gente passa a respeitar melhor. Ah, mas eu respeito. Será? Basta olhar para si mesmo. É bom de vez em quando a gente levantar a lebre sobre respeito, sobre orgulho. E tais posições, sejam elas quais for, tá? Sexualmente falando, até como eu comentei, de etnia, posições hierárquicas, isso vai se apagando conforme nós vamos nos desmaterializando. Isso é, espiritualmente falando, conforme a gente for evoluindo. Você vê como é gostoso a gente saber o que a religião faz na nossa vida. Aliás, o que o amor faz na nossa vida. Quando a gente tem contato com o amor, quando a gente quer realmente confrontar a si mesmo, aquilo que só um travesseiro sabe. Quando a gente olha no espelho e fala, não, eu vou ser melhor. É bom, é gostoso. Precisa. O Espiritismo, ele não bate na tecla da reforma íntima, desde quando a gente entra a primeira vez pelaquela porta à toa. Porque nada vale. Tudo que a gente vem aqui aprender, tudo que eu vou ler aqui para vocês, nada vale se eu não me conheço. Palavras jogadas ao vento. Ou, no caso, pensamentos jogados ao vento. Você vê como quando a gente olha com olhos espirituais, a reencarnação ela é uma justiça maravilhosa. Ela faz com que, sim, a gente se iguala. Na questão... Gente, desculpa. Garganta meio mais ou menos aí. De vez em quando pode sair uma tossida, mas está tudo bem. Questão 171 do Livro dos Espíritos. Pergunta assim. Sobre o que se funda o dogma da encarnação? A espiritualidade responde para Kardec. Sobre a justiça de Deus e a revelação. Justiça de Deus. É o que eu acabei de falar. Justiça divina.
Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Olha como é lindo isso. Um bom pai sempre deixa aos filhos uma porta do arrependimento. Quem de nós nunca precisou, encarnado, tá? Vamos puxar um pouquinho na memória nessa encarnação. Quem de nós nunca precisou abrir a porta do arrependimento? Ou para a gente entrar ou para alguém entrar? Então a porta do arrependimento que Deus, nosso Pai soberano, nos traz hoje é o arrependimento. Como eu disse no começo, Deus criou a gente cru, simples, sem nada, sem sexo, sem posição, sem nada. Ele foi e deu livre-arbítrio, falou, vai, meu filho. Pensando melhor, ele puxou de volta e falou, não, eu vou dar um negocinho, porque se eu der só o livre-arbítrio não vai dar muito certo. Eu vou colocar uma chama divina dentro para ele saber que ele tem que ir na minha direção. Eles nos deu uma sementinha chamada consciência. Esse pendrive que vai armazenando tudo que a gente faz. Pode parecer que não, mas vai. Né? E é quando a gente está bem ruim, não vou dizer ruim, vai, quando a gente está sofrendo espiritualmente falando, fundo do poço, sei lá, ou melhor palavra que convém no momento, que a gente tem contato com a consciência, quando a gente abre essa caixinha que a gente fala, pelo amor de Deus, aí é onde bate o arrependimento. Isso geralmente acontece no espírito desencarnado, que aí é onde a gente passa num telão tudo que a gente fez, ou tudo que a gente deixou de fazer, não importa. Você imagina, se num corpo físico, assim, a gente encarnado aqui, se o arrependimento dói, porque dói, ele bem sentido dói. Agora você imagina num espírito, que não tem as limitações do corpo físico. Você imagina o tamanho dessa dor? Olha a importância de hoje nós pensarmos isso enquanto nós estamos a caminho. Você imagina quanto não dói no espírito? Para nós, alguns trabalhadores que participam da reunião mediúnica, a gente sente, a gente vê que dói pra caramba. E por que não começar a pensar nisso agora? Sabe? E é no contato com essa dor, espiritualmente falando, que ali forma o nosso plano reencarnatório. Quem nunca, né? Por que eu fui nascer assim? Por que fulano está na minha vida? Por que eu não escolhi isso? Será? Não sei. Ou por uma questão próprio arrependimento trouxe, ou por uma questão evolutiva. O nosso plano reencarnatório ele é perfeito. Ele é perfeito. Não importa quem cruza o nosso caminho. Não importa o que acontece. Ele é perfeito. E mais assim, o que completa a cerejinha do bolo dessa perfeição é a dádiva do esquecimento. Vê como Deus é perfeito. Já imaginou a bagunça que seria na nossa cabeça se nós tivéssemos livre acesso a tudo quem fomos e que... Meu Deus do céu! Né? Na questão 392 do Livro dos Espíritos, voltando eu para o meu livro todo amassado, porque o espírito encarnado, ele perde a lembrança do passado. Quem nunca se perguntou isso? Resposta da espiritualidade. O homem nem pode nem deve saber de tudo. Deus assim o quer, na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa em transição da obscuridade para a luz. Perdão, voltando que eu pulei a vírgula aqui. Como aquele que passa da transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. E é mesmo. Resumindo isso daqui, a gente é cheio de querer passar o burro na frente da carroça. Pode reparar. A gente quer sempre o caminho mais fácil. Ah, porque se eu soubesse, eu já ia resolver tudo de uma vez. Não. Não. O exemplo que ele deu, né? A gente passar da obscuridade para a luz assim, a gente cega. A gente cega. Então, o esquecimento, aquele período que Kardec chama do período... Não, Kardec não. Desculpa. Einstein chama, né?
O período da infância é o período do Éden. Isso é o período de dormência, até a puberdade, onde a gente tem aquele choque, né? De nós com nós mesmos. A gente passa a ser a gente mesmo, a gente passa a adquirir coisas novas pouco a pouco, quando a gente está no período de esquecimento. Pouco a pouco. Poxa, rumo à evolução, espiritualmente falando, é um processo. Se a gente for puxar na natureza, a natureza não tem tantos processos perfeitos. Estações do ano não são processos. As macieiras para dar maçã não precisa de tantas horas de frio mesmo, para no verão dar fruto. A lagarta, quantas vezes não troca de casca até virar uma borboleta? E por que a gente, dentro da natureza, inserido na natureza, por que a gente é diferente? Não somos. Somos todos uma linda criação divina. Todos, sem exceção. Ah, mas então como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer se eu não sei o que eu fiz no passado? Isso é uma boa pergunta. Deus deixou uma janela para a gente saber quem a gente foi e o que a gente tem que consertar. Basta a gente saber interpretar. E o legal é que essa janela vem desde o animal mais irracional, vamos colocar assim, até nós que nos julgamos no topo da cadeia alimentar. Instinto. Vamos passar a olhar melhor os nossos instintos. Sabe? Principalmente aqueles que o orgulho passa a mão na cabeça e fala, não, você tem razão. Vamos passar a olhar melhor para quem realmente nós somos. Sabe? Os instintos, eles nada mais são do que a tradução do real motivo por estarmos encarnados. Lá no começo, quando eu falei da gente deitar, da gente olhar no espelho e começar a confrontar aquilo que só o travesseiro sabe, é justamente por isso, da gente se conhecer, da gente saber o real motivo, do que eu tenho que trabalhar aqui, ó, dentro de mim. Hoje, putz, eu tenho um contato com o Espiritismo. Perfeito. Já é uma baita ferramenta. Tenho um contato com o catolicismo, não importa, com o budismo, mas é uma baita ferramenta. Desde que eu esteja fazendo bem a mim, consequentemente isso evoluir para o próximo, que eu faça. É muito gostoso escutar isso na teoria. Dá um up na gente. Mas eu tenho certeza que amanhã, se eu pegar meu carro, alguém me fechar, será que eu vou lembrar? Exercício. Justiça, encarnação. A justiça da encarnação. Para nós irmos exercitando aos poucos. Aos poucos. O planeta não está nessa transição assim de uma hora para outra. Depende da gente, bora lá. Né? 2, 3 encarnações, perde a eternidade, não é nada. A gente tem tempo. A hora é agora. Ah, tô velho para isso. Ah, não estamos. Não estamos. Está aí a necessidade de ter uma qualidade de vida interna. Nossa, eu vi meu pai falando agora. Igualzinho. Não é, Leni? Igualzinho que ele fala. Qualidade de vida interna. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. A gente precisa buscar, fazer essa busca. E olha como é lindo essa oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui. Então, encarnação, reencarnação não é só um motivo de especulação, não é só um motivo de curiosidade, né? Que a gente, eu preciso saber se o meu tataravô reencarnou no... a gente que está no meio espírita, às vezes a gente vai, qualquer reunião social de pessoas que não é a coisa mais comum do mundo. Pessoas que já perderam entes queridos vêm perguntar sobre reencarnação, sobre... Mas peraí, gente, peraí. Vamos primeiro, é o que eu costumo falar, vamos primeiro pensar na gente. Vamos primeiro pensar na oportunidade que Deus me deu, olhando a janelinha de quem eu fui no passado, olhando os meus instintos. Sabe? Primeiramente trabalhando o meu orgulho, para olhar
os meus instintos com um pouco mais de critério. E sabendo que eu tenho que trabalhar. Aí sim. Aí as coisas vão descortinando. Como eu disse, não pular etapas, né? Se que a gente tem lições penosas, tem. Hã? Muitas vezes voluntárias. Por isso que é interessante a gente bater na tecla da reencarnação. Ver a reencarnação com bons olhos. A gente passa a se queixar menos, ou passa a querer achar um culpado para as coisas que acontecem comigo e falar, opa, agora é meu momento de brilhar. Agora é meu momento de tirar esse espinho que me incomoda. Não ficar culpando quem me empurrou no espinheiro, mas espera aí, é meu momento de evoluir. E o gostoso, quando a gente entra dentro olha com olhos espirituais a reencarnação, ou a encarnação que seja, né? A gente entende que tais lições penosas, elas vêm para provocar os nossos esforços íntimos em ser melhor. Porque se toda encarnação for bonzinha, toda encarnação acontecer tudo maravilhosamente bem, a gente estaria que nem cachorrinho correndo em volta do próprio rabo até agora. Então tá aí a dádiva da encarnação, né? A dádiva das coisas não tão agradáveis que o nosso orgulho, né, passa a criticar, já tá aí. Para a nossa evolução. Até o que julgamos mal passamos a ver com outros olhos. Então, se aprofundar um pouco na reencarnação, simplifica o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é simples. O Evangelho de Cristo é gostoso. A gente que dificulta. Mas se a gente trabalhar um pouco a nossa humildade, se torna simples. Até uma palavra, reencarnação. Sabe? Se torna simples. O véu, abre o véu. Sobre tudo que nós passamos. Abre o véu sobre quem a gente quem a gente quer ser, se tratando de ser melhor para alguém. Né? Isso é prova do amor de Deus. Reencarnação nada mais do que isso. É a prova do amor de Deus sobre nós. Então, desde já eu agradeço demais a presença de todos vocês. Um beijo no coração de todos. Obrigado. Que nós possamos, então, relembrar das lições aprendidas, elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre, ao nosso Irmão Maior, e mais uma vez agradecer pela dádiva da nossa encarnação. Mestre amigo, agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui, aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina que tanto nos acalenta. Agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas. Agradecemos por todos esses irmãos que aqui se encontram, que estão junto de nós. Que as tuas bênçãos, Mestre, possa envolvê-los, possa nos envolver a todos. E que essas mesmas bênçãos, Senhor, possa envolver os trabalhos que continuam nesta casa, os trabalhos de passe, envolvendo a cada um daqueles carentes e necessitados.
aqueles que se encontram em seus lares, aqueles que se encontram de uma forma ou de outra necessitados da sua bênção, Mestre. Envolva-nos, Senhor, com a graça de Deus. Que assim seja.